Evangelho de Marcos, o Lucas, o qual eu escolhi para que trouxesse a mensagem de Deus, o Evangelho de João. E antigamente, no começo da caminhada, eu queria entender por que eram 4 evangelhos. Eu pensava que tinha a ver com um daqueles 4 seres viventes lá do livro de Ezequiel, que um tinha a cabeça de touro, o outro tinha rosto de águia, o outro tinha corpo de homem e o outro rosto de leão. Eu pensava que tinha a ver. Só que no decorrer do estudo eu entendi que na época de Jesus haviam 4 grupos representativos: o grupo dos romanos, os gregos, os judeus e a igreja, na época que foi escrito João. Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como o cumprimento da promessa. Por exemplo, vamos ver em vários textos em Mateus a seguinte frase: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Já Marcos escreveu para os romanos, um povo conquistador, e ele apresenta Jesus como aquele que triunfou sobre a morte e para que perdoar os nossos pecados. Já Lucas, que não era um dos homens que andava com Jesus na época, ele escreveu para os gregos, e ele apresenta Jesus como um homem perfeito, como um homem que não tem pecado, como o único digno de aceitação, porque a história diz que os gregos procuraram uma história, um homem dessa forma, e Lucas, como era grego, segundo os escritores, apresentou esse Jesus. E João, como já disse antes, escreveu para a igreja de Cristo, alguns dizem como resposta que eu não sei dizer no momento. E o que eu gosto do Evangelho de Lucas, que existem alguns textos que não existem no outro Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de João, existe a história da mulher samaritana, o primeiro milagre realizado por Jesus, a história de Lázaro e outras histórias. E no Evangelho de Lucas existem algumas parábolas que não existem no outro Evangelho. Eu escolhi aqui essa parábola para que Deus a falasse através de nós, através da palavra dele. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o seu pai e pede ele a sua herança. Então o pai reparta para os 2 filhos, dando o filho mais novo, recebendo o filho mais novo aquela herança do pai. Passado alguns dias ele sai de casa e a Bíblia vai dizer que ele vai gastar tudo irresponsavelmente, vai gastar tudo aquilo que ele recebeu do seu pai, sem medir as consequências. E a Bíblia Sagrada diz que naquele lugar onde ele estava, ele tinha uma grande fome, só que ele vai agora até um visitador da cidade e vai pedir um trabalho, um emprego, uma espécie de serviço, e o único trabalho que ele vai encontrar vai ser guardador de porcos. Ele vai começar a tomar conta de porcos. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele jovem vai sentir desejo no coração de comer daquela lavagem ou daquelas bolobas que eram dadas por porcos. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele não vai chegar a comer. O que eu entendo aqui no começo da história? Que eu entendo e consigo compreender pelo que estamos vivendo no dia de hoje, que enquanto aquele jovem era rico, enquanto aquele jovem ele tinha espécies de colegas, ele tinha pessoas que estavam do lado dele, que batiam no ombro e diziam: você é o cara. Mas quando acabou, os colegas subiram, os amigos subiram. O que eu entendo aqui assim? Estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, uma espécie de religião do interesse. Por exemplo, se você tem, você é meu amigo. Se você tem, você presta para mim. Se você faz alguma coisa, você é bem importante. Mas se você não tem nada, você não presta. Mas para Jesus é totalmente diferente. Se você não tem, você presta. Se você não faz, ele capacita para as coisas fazer. E assim eu acredito na palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem vai cair em si e vai dizer que os trabalhadores do pai dele tinha fartura e ele estava desempregado no pão. Então ele resolve voltar para a casa do pai. Então, chegando na casa do pai, ele recebe ali uma festa da parte do pai. Aqui eu também entendo
que talvez você entrou aqui e está sim vivendo um período de miséria espiritual. Por exemplo, antes, no começo da sua caminhada, você muito buscava, mas agora, devido às lutas, devido às provas, você não tem buscado muito e você tem visto o milagre acontecer na vida de A e de B e fica procurando entender porque não acontece na sua. Mas eu vim aqui, em nome de Jesus, dizer uma palavra para você, que você, junto comigo, nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a buscar a Deus, porque eu acredito que quando a gente busca, a gente recebe, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre, porque nós que somos de mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Então, eu espero que aquele que volta e a dar uma festa para ele. E quando eu lembro de festa, quando eu leio que a palavra festa, eu lembro da história de Davi, que no começo do ministério aparece Samuel dizendo para Davi, parece Deus aparece falando para Samuel, até quando quer as costas de Saúl, havendo eu rejeitado. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel para que ele pegasse o seu chifre de azeite, o seu vaso, e fosse à casa de Jessé, o benevita, e ungisse um dos seus filhos reis. E a Bíblia Sagrada diz que Samuel chega na casa de Davi e chama os jovens para o sacrifício, e ali começa a ungir. E a Bíblia Sagrada diz que começa a passar os jovens, e o primeiro jovem que entra é um jovem chamado Eliabe. Eliabe, eu tentei procurar o significado do nome Eliabe e não consegui achar no dicionário. Então eu fui ler a Bíblia e tentar achar alguma história de Eliabe. E lá no capítulo de número 17, do capítulo 17, no versículo 28, a Bíblia Sagrada diz que Eliabe, ele fica com uma espécie de ciúme contra Davi. Então eu entendo que ali o Senhor falou, naquele momento o Senhor falou para Samuel, você vê por fora, mas eu vejo por dentro. Eu então entendo que Deus não queria levantar Eliabe, porque Eliabe era uma espécie de ciumento, era uma espécie, por exemplo, se eu tenho ou melhor, que você tem e eu não tenho, eu fico com ciúme de você. Eu entendo que Deus não vai levantar uma pessoa assim. E a Bíblia Sagrada diz que vão passando os anos, vão passando os jovens, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que chega o último jovem, o penúltimo jovem. Então Samuel pergunta, não ainda esse, o escolhido do Senhor, não existe algum. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o Jessé, o pai de Davi, vai dizer, existe um, mas está no campo apacentando as ovelhas. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que vai mandar chamar, e ele fala assim: não nos assentaremos na mesa enquanto Davi não chegar. Então eu entendo aqui algo muito profético para a nossa vida. O que Deus separou para mim é meu e ninguém vai tomar. O que Deus separou para você é seu e ninguém vai tomar. Porque aquilo que Ele dá um não é aquilo que Ele dá outro, mas Ele nos abençoa segundo a sua riqueza e também nos abençoa não com aquilo que queremos, mas sim com o que precisamos. Então eu entendo que ali Davi é um ungido rei, e a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito do Senhor vai sair de Saul, e agora o Espírito do Senhor vai sair de Saul, e o Espírito mal da parte do Senhor vai apostar de Saul, e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor vai se apostar de Davi. Então Saul vai ficar sendo atormentado por aqueles espíritos. Então um dos guardas vai falar: eu conheço um jovem chamado, um dos filhos de Jessé, quer que eu chame? Ele sabe tocar bem harpa, ele é valente, e melhor do que isso, o Espírito do Senhor é com ele. A Bíblia Sagrada também, vai continuar dizendo que o Espírito do Senhor é com ele, então vai mandar que o chamassem. Então é que eu entendo que antes de Davi assumir o reinado, Deus vai trabalhar na vida de Davi. Antes de Davi assumir o reinado de Israel, Deus vai ensinar Davi a esperar o tempo de Deus. Antes de Davi ser o rei de Israel, Deus vai ensinar algumas lições para Davi que eu entendo. Eu entendo que antes de Deus levantar, Deus vai trabalhar conosco, para depois Deus vai trabalhar com nós, para depois trabalhar conosco. Então eu entendo aqui que talvez ainda não aconteceu, se Deus ainda não se levantou, eu quero te dizer que Deus está trabalhando em você para conquistar com poder e com autoridade. E a Bíblia Sagrada vai continuar dizendo, a gente conhece a história do gigante
E um texto que muito me chama a atenção, que quando aqueles gigantes vêm afrontar a Israel, a Bíblia vai dizer que o gigante estava embaixo, só que no outro dia, a Bíblia vai dizer que estava subindo o gigante, porque o povo estava recuando. Eu fico olhando aqui, de vez em quando, ou melhor, muitas vezes, a gente está no meio de uma luta, de uma prova, e quando começamos a recuar, o gigante começa a vir contra a nossa vida, mas que Deus hoje nos levante não contra a vir, não para ficar com medo do gigante, mas sim para encarar, derrotá-lo, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Não sou ainda, ou não sou um pregador eloquente, só sei a única coisa que tem que fazer pregar essa palavra aqui. E quando contar rapidamente um testemunho, eu lembro que umas 2 semanas atrás eu fui dar uma volta numa moto de um amigo meu e na frente tinha um muro e eu não consegui frear a moto e eu caí da moto. Só que o engraçado é que eu estava andando um pouco rápido e eu bati de frente com o muro. E quando eu levantei, eu estava preocupado com a moto, eu falei, meu Deus, e agora? Tem prejuízo. Aí quando eu peguei a moto, eu fui preocupado com a moto, meu colega parou do meu lado e falou assim, tudo bem contigo? Eu parei, voltei, caí em mim, eu falei, catei o bombejão. Eu falei, cara, graças a Deus está tudo bem. Ele falou, mas cara, do jeito que você caiu, era para você ficar com alguma coisa, uma perna quebrada, algum machucado profundo. Eu falei, não, graças a Deus, Deus me livrou. Então eu voltei para o lugar que eu estava, e quando eu cheguei lá, que eu senti, quando eu comecei a andar, eu senti uma dor de leve, então eu entendi que a mão do Senhor tinha me guardado. Eu acredito que assim será na sua vida. A Bíblia diz que a mão do Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. E eu acredito que foi um livramento de Deus na minha vida. E graças a Deus, nos dias para cá, Deus tem feito coisas grandes, Deus tem cumprido algumas promessas, ou melhor, tem começado a cumprir algumas promessas que fez. Eu lembro que há 2 anos atrás, Deus falou comigo que iria fazer uma obra de salvação lá dentro da minha casa, e eu, por um momento, deixei de acreditar. Só que, de uma hora para outra, a minha irmã veio aqui, aceitou Jesus, dia 7 agora, ela vai te batizar, e estava numa sala, minha mãe falou algo muito interessante para mim. Ela explica isso numa conta, porque eu estou indo com culto lá na sua tia, e hoje, quando eu menos espero, a minha mãe pegou a roupa, vestiu e foi pro culto. Eu falei, muito obrigado, Jesus, por você ter uma promessa, por Deus cumpre. Não é no tempo em que eu quero, mas é no tempo de Deus. Eu entendo que assim será na nossa vida, porque enquanto estamos aqui, orando pela nossa família, Deus presente na nossa casa. Enquanto estamos aqui, buscando pelos nossos familiares, Deus começa a dar livramento da nossa família. Hebreus 14 diz assim, os anjos do Senhor são espíritos, ministradores a serviço daqueles que hão herdar a salvação. Eu entendo aqui então que se eu vou herdar a salvação, que se você vai herdar a salvação, eu quero ficar uma palavra profética, que os anjos do Senhor vão guardar você, vão guardar a sua família, que a mão do Senhor vai te abençoar, que a mão do Senhor vai te dar livramentos, que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu sei também, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus dá uma ordem para os discípulos, para que eles fossem do outro lado do mar, naquele momento, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quando aquele discípulo chega no meio do mar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que vai se levantar um vento contrário. O que eu entendo aqui? Que aqueles discípulos só estão naquela tempestade porque preferiram obedecer a voz de Deus. Talvez você está sentado aí, você escolheu obedecer a voz de Deus, você começou a caminhar, você começou a caminhada e você pensou que as coisas iriam dar certo, mas não está dando nada certo, está simplesmente as coisas ficando turbadas. Parece que, como diz o Will, o mar vai se abrir, parece que Deus não vai te dar livramento, mas é que eu entendo que Deus estava mostrando para aqueles discípulos deles que não importa a situação, não importa o momento, não importa a hora,
agora Deus está nos guardando, o Senhor está nos livrando, Ele quer mostrar na nossa vida que Ele é Deus realmente, porque às vezes estamos aqui, glorificamos a Deus, mas não acreditamos que a mão de Deus realmente está na nossa vida. Então é necessário colocar uma prova, colocar um vento, colocar algo contrário na nossa vida, para que a gente possa reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. E muito eu gosto de ouvir vigílias, ouvir palavras em cultos, só que ultimamente eu tenho um pouco parado com isso, porque eu tenho ficado um pouco assustado com as coisas que tenho ouvido, porque antigamente, eu lembro lá da época do meu avô, nós ouvimos a palavra que Jesus salva, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, só que estamos pregando muita coisa que não está na Bíblia. Deveríamos vir aqui num culto como esse, adorar a Deus, mas quando se é para adorar a Deus através da palavra, ou se adorar a Deus na oração, preferimos cantar um louvor que fala muito acerca de Deus, que fala acerca de coisas irresponsáveis. Por exemplo, se eu chego para você e falo que Deus vai te dar, e se Deus não estiver falando comigo, você vai sair do culto, vai sair frustrado, vai sair arrasado, porque amanhã depois vai acontecer algo na sua vida diferente do que eu ouvi, quando na verdade a Bíblia diz que no mundo teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Nós temos que entrar aqui com o intuito de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, porque Ele é o único que abre a porta, e se Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. E eu pensava que isso significava que Deus, todas as orações que eu fizesse, Deus ia responder com um sim, quando na verdade, às vezes a resposta de Deus não espere, é um não, que talvez seja um sim. E eu entendo que quando fala assim, Deus abre a porta, ninguém fecha, é aquela porta que Ele vai abrir, que o nome dele seja glorificado através da minha vida, e a porta que Ele fecha é quem abre, é porque Ele abriu. Só que eu não estou glorificando o nome de Deus, então Ele fecha para mostrar que tudo que Ele me deu é para a glória dele, é para a honra dele, é para que o nome dele seja glorificado, porque quando Jesus chamou o discípulo, Ele falou: "Mas Jesus do mundo e sal da terra", como foi dito aqui, nós temos que ser um testemunho vivo. Graças a Deus, alguns meses atrás eu estava no serviço, e quando eu estava trabalhando lá, eu entendi que foi Deus que me colocou naquele lugar. E quando tinha um jovem lá, um amigo meu, o jovem Anderson, e aquele jovem era totalmente afastado, não conhecia nada de Deus, não queria saber nada de Deus. E todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu falava algo para ele, eu colocava um ensino, eu ouvia ele, e ele falava: "Iago, que negócio é esse?" Eu falei: "Cara, eu não consigo ser conivente com algumas coisas." Ele falou: "Como assim? Eu não consigo aceitar algumas coisas. Depois que eu aceitei Jesus, eu agora só sigo só Jesus, e eu sou louco mesmo, eu sou maluco por causa de Jesus." Ele falou: eu frequento a igreja, e no final da história, quando eu saí de lá, pelo nome do Senhor foi glorificado, porque eu peguei o seu lado jovem enquanto para olhar, só tinha ido, e ele falou: "Iago, eu vou sair daqui, mas agora eu estou frequentando a igreja. Iago, agora eu estou caminhando." E essas pessoas que tinham lá, tinha um homem lá que era espírita, eu não me lembro muito bem o nome dele, e eu estava ouvindo um corinho. Ele falou: "Que história é essa?" Eu falei: é uma forma figurada que está sendo cantada. E quando eu voltei lá, na hora da conversada, aquele homem estava escutando o hino do Lázaro, estava falando coisas de Deus, e eu, graças a Deus, acredito que foi Deus glorificado. Deus foi glorificado na minha vida, e eu quero dizer que será assim na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai ser glorificado na sua vida. Algo se meteu ao pé do Senhor, através da palavra que o Senhor, através da forma que Deus vai te usar, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.